Olá, meus amigos, muita alegria, mais uma semana estamos nós aqui reunidos, os nossos amigos espirituais, benfeitores, possam estar conosco na noite de hoje, compartilhando de conhecimento, a fim de que através das nossas reflexões possamos compreender um pouquinho melhor a maneira como as informações chegavam até nós, da maneira como nós trazíamos a nossa crença, o nosso entendimento. Esse livro, as reflexões semanais que temos tido a respeito do livro Céu e Inferno, que vai trabalhar justamente a crença que nós trazíamos do pós-morte, nos abre, então, a consciência, mas a mente, em cima das reflexões que fazemos semanalmente, a compreender como que a vida é mais justa, como que Deus opera de forma justa, de forma boa, como Deus vem se mostrando esse Pai bondoso. E é justamente esse livro, nessas reflexões, que nós vamos sentindo esse Pai bondoso diariamente nos nossos corações. Então, para iniciar no dia de hoje, falar boa noite aos amigos que nos acompanham, aproveitar e pedir desculpa, a semana passada ficou uma dúvida, depois eu acabei respondendo no particular, mas a plataforma não está juntando as transmissões, então eu peço perdão se ficar alguma dúvida para trás, eu respondo depois no particular pessoalmente. Semana passada nós estudamos ali o capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo, e nós trabalhamos 3 tópicos, 3 itens, né? A carne é fraca, trazendo a questão do estudo fisiológico e moral, onde nós trouxemos que o temperamento, as qualidades, os nossos sentimentos estão eles ligados ao espírito e não ao corpo. Então, a carne não é fraca, o espírito é fraco. Depois nós trabalhamos a questão do princípio da doutrina espírita sobre as penas futuras e, pelo final, nós decorremos sobre o Código Penal da vida futura. Como eu disse, talvez um dos capítulos mais importantes, o item mais importante do capítulo e dentro da própria doutrina que nos desperta a entender um pouco mais para a vida depois da morte atual, da morte do corpo e não do espírito. E na semana de hoje nós vamos trabalhar um tema um pouco mais leve, e como eu disse, conforme vamos refletindo, aprendendo e buscando, os conhecimentos e as crenças que nós trazemos vão ficando mais leves. Nós vamos perdendo o nosso receio. Muitas pessoas vêm até mim e falam, olha, estou perdendo um pouco o medo que eu tinha do desconhecido, justamente por começar a pensar e refletir. E esse é o nosso intuito, que possamos pegar uma informação, aprender a ler, mas após a leitura fazer uma reflexão, uma compreensão, se de fato aquilo tem sentido e tem base. E é justamente isso que nós temos feito semanalmente. E hoje nós vamos trabalhar no capítulo 8, onde Kardec, então, vai abordar justamente os anjos. Ele vai trabalhar os anjos segundo a Igreja Católica, depois ele vai fazer uma refutação em relação às informações que a Igreja fornece, ou o que a Igreja acredita sobre os anjos, e depois trazer a definição de anjos dentro da doutrina espírita. Porque tempos atrás eu também imaginava que os anjos da Igreja Católica eram os espíritos superiores do espiritismo. E ficaria muito fácil, era essa a definição que eu tinha. Porque eu nunca havia mergulhado e estudado qual era a definição exata que a Igreja trazia dos anjos. E é por isso que o convite à reflexão, ela se torna necessária constantemente. Que eu possa buscar o que a fonte que estimulou a minha crença até o dia de hoje falava sobre isso que eu acredito. Porque às vezes eu nem sei exatamente o que a crença, o que eu acreditava, de qual conteúdo é. Então a ideia aqui, Kardec vem fazer justamente isso. O que a igreja dizia sobre os anjos? É igual que o Espiritismo fala sobre os espíritos superiores? Porque a maioria dos espíritas vão imaginar que é a mesma coisa.
Mas para nós começarmos a reflexão, qual a ideia geral que a maioria tem sobre os anjos? Qual é o significado de anjo? Quando nós buscamos lá no latim, ele vai trazer como sendo um mensageiro, mensageiro de Deus. E que nós sabemos que foram criados por Deus, que estão acima dos homens e abaixo de Deus. É essa a interpretação que nós trazemos, esse conhecimento que nós trazemos. E um pouco mais. Nós sabemos que existem anjos bons e anjos maus. No entanto, que alguns anjos rebelaram contra Deus. Mas no contexto geral, a ideia geral de anjo está sempre ligada a uma bondade, a uma suprema virtude. Será que é isso? Aqui nós estamos associando os anjos aos espíritos puros. Ou, se preferirmos, aos espíritos que já atingiram a escala angelical. Mas nós vamos ver que há algumas diferenças. E são diferenças que parecem ser muito superficiais, mas quando nós olhamos profundamente, nós vamos ver que trazem uma discordância gigantesca entre os anjos da católica, da Igreja Católica, e os espíritos superiores. Todas as religiões já tiveram os seus anjos trazidos por vários nomes, e todas elas traziam como sendo superiores à humanidade, intermediário entre o homem. Mas o materialismo ele vai contra essa definição de o anjo ser entre Deus e o homem, porque como ele não acredita, no pós-morte, apenas na matéria, criamos, vivemos, morremos e acabou. Então, para o materialismo, ele vai imaginar que o anjo é uma ficção, uma alegoria. Quando olhamos, então, a crença nos anjos, ela ganha muito mais força dentro da Igreja Católica, dentro dos dogmas da Igreja. Por isso, Kardec, aqui, nesse livro, ele vai examinar e debruçar sobre os anjos segundo a Igreja. E Kardec poderia muito bem ter ele olhado na religião e começado a interpretar o que o anjo significava para a Igreja. Nós faríamos isso. O que tal religião fala sobre isso? E nós vamos lá marcando. Mas Kardec não faz isso. Kardec ele traz de uma inteligência acima que ele tinha, e a reflexão dele vai ser baseada na própria resposta da Igreja. A Igreja vai dizer qual era a definição sobre anjo. Um cardeal, um arcebispo da França, Monsenhor Gosset, ele vai fazer justamente no período de Quaresma, em 1864, uma pastoral. E nessa pastoral vai falar justamente sobre os anjos. Justamente uma crítica ao Espiritismo, 8 anos após a publicação do Livro dos Espíritos, e 1 ano antes da publicação do livro Céu e Inferno. Então, essa pastoral ela vinha justamente confrontar a doutrina espírita que ganhava território, que ganhava terreno por toda a Europa. Mas, ao invés de bater de frente com a doutrina, acabou chamando ainda mais atenção. E começaram, então, as pesquisas e curiosos buscar sobre realmente o que significava. Então, a Igreja acabou perdendo ainda mais os seus fiéis. E é justamente nisso que nós vamos olhar, o que Kardec coloca no livro, entendendo que essa pastoral nos traz de importância, nos traz para a reflexão de hoje. E a pastoral falada, ela vai trazer exatamente assim. É o início dela. Acreditamos firmemente em anjos, diz um concílio geral e ecumênico. Está lá na pastoral. Esse concílio geral e ecumênico, que eles se apoiam como sendo a verdade, como sendo a lei ortodoxa, como sendo o concílio que vai ditar as leis da Igreja, é um concílio de Latrão, é o 4º concílio de Latrão. De 1215 é o ano do concílio. E ele vai trazer: há um verdadeiro Deus, eterno e infinito,
que no começo dos tempos tirou juntas, do nada, ambas as criaturas, a espiritual e a corporal, a angélica e a mundana, e em seguida formou, como intermediário entre as duas, a natureza humana, composta de corpo e espírito. Então, nesse começo, ele vai falar que Deus retira do nada, está lá no concílio. É em cima dessa fala que o arcebispo vai defender os anjos. E é justamente aqui que Kardec pega para refletir. Kardec não nega, ele não vai contra, ele vai analisar. E é isso que nós pedimos hoje. Ninguém precisa ir contra. Vamos analisar, vamos ouvir, refletir. Então ele fala que Deus tira do nada o espírito e o corpo, o espírito e a matéria. E na sequência posterior, ele vai fazer então nós, corpo e espírito, matéria e espírito. E o concílio vai dizer: os anjos são seres superiores à raça humana, intermediários entre Deus e o homem, e para os materialistas não passam de ficção e alegoria. Os homens são compostos de corpo e espírito, se preferir, corpo e alma. Daí se resulta um plano elevado, o céu, onde existem apenas existências puramente espirituais, e um plano inverso, que é o inferno, seria o contrário, com existências puramente materiais, e que no meio disso, como um plano intermediário, a vida comum, um espírito inteligente e um corpo organizado, que somos nós. E ele continua: nossa alma é simples e indivisível, mas com faculdades limitadas. Associada à matéria, servia por órgãos frágeis, nossos órgãos então são frágeis, limitados à ação e poder. Veja que quando nós olhamos assim, não muda muito da concepção que nós temos. Mas vamos continuar. A ideia que temos de perfeição nos faz compreender que há outros seres superiores por suas qualidades e seus privilégios. Aqui ele vai falar que quando nós olhamos, quando nós trazemos o que nós conhecemos como sendo perfeição, nós vamos entender que nós, humanos, não somos perfeitos. Então existe algo além, seres superiores que receberam privilégios. E aqui já vale, onde estaria o amor e a justiça de Deus? Porque a igreja defende os privilégios. Os anjos já faziam parte da corte celeste antes que os homens fossem colocados na terra. Deus havia colocado o homem na terra para que esse o conhecesse, servisse e amasse. A definição: Deus havia criado o homem, espírito e matéria, o intermediário, onde seria o corpo e a alma, apenas para conhecer a Deus, servir a Deus e amar a Deus. Era somente por isso que Deus havia sido criado e colocado na Terra. A pergunta que fica: será que nessa obra divina, se não existissem anjos, mudaria alguma coisa? A obra de Deus estaria incompleta? Porque, pela visão da igreja, os anjos completam a obra divina. É justamente através dos anjos que nós podemos contemplar a Deus, e Deus se sente feliz, então, por essa contemplação, por essa admiração. O próprio Concílio de Latrão, em 1215, ele vai fazer uma distinção fundamental entre os homens e os anjos. Vai trazer de novo: os anjos são puros espíritos, não são espíritos puros. Puros espíritos, sem associação possível com a matéria.
Então, o anjo seria somente um espírito, impossibilitado de estar associado à matéria, ao corpo. Então, aqui, aquela definição que nós tínhamos de anjo ser um espírito puro, já não é mais. Ele é puro espírito, ou seja, somente espírito, sem condição de estar associado à matéria, associado ao corpo. O homem é corpo e alma. A alma está associada ao corpo, de maneira a formar com ele uma única e mesma pessoa. Esse é o seu destino. Está lá no concílio. Então, o homem, com o seu espírito, a sua alma, ele ganha um corpo. E o espírito é capaz de formar apenas uma pessoa, apenas um corpo. E esse é o seu destino. Então, o destino do espírito é apenas o corpo, a matéria. Então, aqui nós vamos trazer, dentro dessa análise toda, quais as características dos anjos, então. Quando nós olhamos nessa fala, no concílio, quando nós vamos analisar a própria pastoral, Kardec consegue tirar características dos anjos. Primeiro, que eles se movimentam livremente pelo espaço. E essas informações estão depositadas no concílio. Então, se nós formos lá buscar o concílio, que dita a lei, ditava a lei ortodoxa, vai estar lá. Movimentam-se livremente pelo espaço, mais rápido que o pensamento. Então, eles não estão associados ao pensamento. Segundo a igreja, seriam mais rápidos que o pensamento. Mas o que será que movimentava eles, então, se era mais rápido que o pensamento? Executavam somente a vontade de Deus. Então, eles estavam lá somente para fazer aquilo que Deus queria, a vontade de Deus. Podem ver claramente o que lhe interessa. Então, os anjos poderiam ver qualquer coisa. Não haveria barreira nenhuma. Tudo que eles quisessem ver, claramente eles conseguiriam ver. Quando necessário, podem saber sobre os mistérios de Deus. Então, quando se faz necessário, eles podem saber sobre os mistérios da divindade. Comunica-se de forma espiritual entre si e Deus. Então, não tem palavras, é de forma espiritual, pensamento. Só Deus sabe a quantidade de anjos que existem, considerando ser muito superior aos homens. Então, nesse concílio, Deus saberia a quantidade de anjos existentes e era superior à quantidade de homens, ou seja, superior aos encarnados. E nós sabemos que a quantidade de espíritos desencarnados é muito superior. É 2 vezes a quantidade do encarnado. Então vejo que algumas características se assemelham, mas nem todas. E ele vai trazer: os padres e teólogos dividem os anjos em 3 hierarquias, e cada hierarquia traz 3 companhias, ou seja, coro. Daqui surge o coro dos anjos, não é? Então, nessa divisão, nessas 3 hierarquias, depois divididas em 3 blocos, em 3 companhias, é classificado então os anjos. A primeira hierarquia vai designar justamente a função que eles exercem no céu. E aqui nós vamos ter os serafins, os querubins, os tronos. Os serafins vão definir a caridade. Os querubins vão trazer a sabedoria e o tronos a grandeza. Na segunda hierarquia, recebem o nome pela operação designada. Aqui nós estamos falando dos anjos, das dominações, das virtudes e das potências. Os anjos da segunda hierarquia, das dominações, são responsáveis pelas missões e pelos deveres. Os anjos da virtude são responsáveis pelos feitos extraordinários. E os anjos da potência são responsáveis pelo cumprimento das leis. E trazem a terceira hierarquia, que seriam então os responsáveis pela direção da sociedade e das pessoas. São responsáveis por controlar a direção da sociedade e das pessoas.
E aqui nós vamos falar, talvez, de uma classe mais conhecida, são os anjos responsáveis pelos principados, que vão cuidar dos reinos, das províncias, das dioceses. Os arcanjos, que são os mensageiros que vão trazer mensagens de alta importância, vindas direto de Deus. E os anjos da guarda, que nós conhecemos como sendo responsáveis pela segurança, pela santificação. Então, em resumo, a Igreja Católica pega os anjos e transforma mais uma vez em um dogma. Então, mais uma vez, nós vamos tendo aqui a nossa crença modelada através de um dogma. Os anjos seriam seres celestiais, que atuavam como sendo embaixadores de Deus, superiores aos humanos, e inferiores a Deus, como falado. E que mais do que isso, pela posição que eles se encontravam, eles eram capazes de dominar as leis naturais, a gravidade, a densidade e tantas outras. É isso que o concílio vai defender. E é justamente isso que Kardec pega e traz agora para análise. Dentro disso tudo que a igreja diz que significa os anjos, que elas acreditam, que a igreja acredita como sendo verdade, como sendo a base, e transforma isso em dogma, transforma isso como base da sua crença. Kardec entra no segundo item do livro Céu e Inferno, justamente com o tema refutação. Se preferirmos, contestação, argumentação, e ele vai trazer. A igreja defende que os anjos são seres puramente espirituais, anteriores, superiores à humanidade, criaturas privilegiadas, voltadas às bem-aventuranças, ou seja, às alegrias, às felicidades, dotadas de todas as virtudes e de todo o conhecimento, sem esforço para adquiri-lo. Então, Kardec aqui já coloca no finalzinho que os anjos são dotados de virtudes, mas que não a conquistou. Já foram criados com essas virtudes. É isso que a igreja defende. E Kardec vai trazer para análise os 3 pontos culminantes. A igreja vai dizer que se esses 3 pontos não estiverem claros, não é verdadeiro. Ela vai trazer o primeiro ponto, na primeira fileira, da fileira da criação, os anjos, somente espirituais. Na última fileira, a vida puramente material. E entre essas duas fileiras, a humanidade, formada pela alma, pelo ser espiritual e o corpo. São esses 3 pontos que a igreja vai defender como sendo a base de criação de Deus, como sendo o início de tudo. Mas dentro desse ponto fica uma dúvida inicial, é sobre esses 3 pontos iniciais que vamos conversar um pouquinho. Primeiro, qual seria essa ideia puramente material? O que será que a igreja traz como sendo esse ponto puro da matéria? Será que seria a matéria bruta? Sem vida? Seriam as plantas? Seriam as pedras? Porque se nós olhássemos a matéria como sendo o corpo, ele fala que é uma matéria que foi criada para viver nas regiões inferiores, sem o espírito. E se é matéria pura, não tem espírito. E o corpo sem o espírito não é nada. Sabemos que não é nada. E se ele trabalha aqui sobre a questão das plantas e dos animais, existiria aqui uma 4ª ordem da criação, porque é muito nítido para nós que os animais trazem um desenvolvimento, uma inteligência superior às plantas, e as plantas superior às pedras, por exemplo. Então, esse ponto inicial já não fica muito claro em relação ao que a igreja queria trazer. Um outro ponto importante que ele vai trazer é justamente o dogma da igreja, que vai falar que tudo começou há 6.000 anos atrás. Ele define o início da criação. A Bíblia vai trazer o início da criação há 6.000 anos atrás. Que antes disso, nada existia.
Não havia criatura humana, não existia nenhuma criatura corporal, nada disso. E até pouco tempo a ciência era combatida pela religião justamente pelos relatos bíblicos. A teoria da evolução, por exemplo, tão debatida, foi tão crucificada, porque ela trazia muitos anos acima da criação. Ela falava em pelo menos 4,5 bilhões. E o Concílio de Latrão, então, ele vai trazer para nós que ele acreditava fielmente num Deus eterno e infinito. Mas esse eterno e infinito é limitado por um período. Mas o que é eterno e infinito? Será que ele estava falando de 6.000 anos atrás? Ele vai falar no começo, tirou junto do nada as criaturas espirituais e corporais. Esse começo, essa eternidade, esse infinito, são 6.000 anos? O universo teria sido criado somente nesse período? E antes disso, não havia nada? Depois ele vai colocar Deus eterno e infinito baseado nesse período de 6.000 anos. E qual seria o começo dos tempos que ele coloca? Que no começo dos tempos. Então aqui o concílio começa a ir contra a própria Bíblia. Quem estaria certo? As informações bíblicas ou as informações do concílio? Que vai falar justamente do começo dos tempos, de um Deus eterno e infinito. Ou a Bíblia que vem e limita esse período a 6.000 anos. Qual a informação que deveríamos nós trazer disso? E é interessante quando nós começamos a olhar para isso, a gente fala, mas eu nunca parei para pensar. Então quer dizer que a Bíblia ela não traz a verdade? A Bíblia é muito mais um livro histórico do que um livro que fala sobre a criação do universo. Porque quando nós olhamos para a própria paleontologia, embora ainda não esteja tão explicada e tão definida, mas quantos milhões de anos nós temos? E nós não paramos para refletir sobre os ensinamentos que nós trazemos. Ensinamentos bíblicos nós achamos que é lei, que é verdade, e vamos criando as nossas crenças em cima de informações que quando nós debruçamos superficialmente, nós já vimos que não traz consistência. O próprio concílio fala, começo dos tempos, numa era indeterminada do passado. E a religião vem querer determinar. É justamente aqui que o concílio começa a trazer uma contrariedade em cima da própria gênese bíblica. Isso é bom, porque nos faz olhar não só para a Bíblia, mas inclusive para os próprios ensinamentos da doutrina espírita e refletir se as informações que chegam até nós são válidas. Se nós temos aprendido a olhar com a razão e não com o sentimento, com o impulso, aceitando aquilo que nós ouvimos de primeiro. E o concílio faz a seguinte proposição: nossa alma, igualmente espiritual, é associada ao corpo e forma somente uma pessoa. E tal é essencialmente, o seu destino. Para nossa alma espiritual é associada a um corpo e forma uma pessoa. Esse é o seu destino. Kardec vai colocar, se esse é o destino essencial da alma, unir ao corpo, essa constituição, então, é um estado normal. Quando nós olhamos para essa colocação, estar unido ao corpo é o seu destino, ou seja, é o objetivo, é que a alma esteja unida ao corpo. Somente um corpo, somente uma pessoa. Esse é o destino, esse é o objetivo. Mas quando nós olhamos, então, para a criação do Espírito, defendido pela própria Igreja,
um corpo material não dura mais do que 100 anos. A média é muito menos do que isso. Mas então, como justifica que o espírito teria, ou a alma teria que estar vinculada a esse corpo material? Que o corpo seria o destino final da alma? Teria que a alma ficar reencarnando perpetuamente, mas não iria contra os ensinamentos da própria igreja, da própria religião? Então é estranho que um concílio venha defender justamente essa visão. A necessidade de um corpo está vinculada ao espírito, ou melhor, a necessidade do espírito estar vinculado a um corpo. Como se não tivesse o corpo, não teria espírito. É isso que ele vem trazer. Uma outra colocação de Kardec quanto ao quadro hierárquico dos anjos. Ele vai colocar entre as atribuições dos anjos, na terceira hierarquia, uma equipe de anjos destinados a governar o mundo físico e da humanidade. Ele seria o governo físico, do físico e da humanidade. E a pergunta que se fica, segundo a Gênesis, o mundo físico só tem há 6.000 anos. O que ele havia feito antes da existência humana? Os anjos foram criados em determinada época, em determinado tempo. Quando foi criado os anjos? Retirou-se do nada a questão espiritual e material, corporal. Mas e os anjos? Foram feitos antes dos homens, mas não foi feito no mesmo período? Então Deus ficou sem adoradores todo esse tempo? Ou será que Deus não existia então nesse momento? Porque se os anjos e a humanidade foi feita para adorar a Deus, contemplar a Deus, porque a adoração aqui trazida pela igreja é justamente o contemplar, o admirar, para que Deus pudesse sentir realmente o rei, como é colocado. Mais à frente, o próprio concílio vai dizer o seguinte: enquanto durar esta união tão íntima da alma com o corpo, então aqui ele vai falar que tem um momento em que a alma não está mais vinculada ao corpo, mas ele falava que o destino final da alma era um corpo, formar uma única pessoa e que essa alma estaria ligada a um corpo material. Aqui ele vai falar, enquanto durar. Então, enquanto durar, quer dizer que em uma época não vai mais estar ligado. Então, vai contra aquilo que ele colocou. E diz ainda na sequência, as ideias chegam-lhe pelos sentidos, quando os anjos. As ideias chegam-lhe pelos sentidos, pela comparação com os objetos exteriores. Então, o conhecimento dos anjos não seria um resultado de raciocínio. Deus já haveria criado eles com toda a sabedoria. Deus criou assim o fez. E tudo que Deus já tinha, colocou nos anjos como sabedoria. E aí fica uma pergunta. Se nós encarnados precisamos vir à carne para buscar conhecimento, a própria igreja defende isso, estamos aqui para aprender, não é? Mas não defende a continuidade da vida, a reencarnação. Mas se nós fomos colocados em um corpo para aprender, como justificaríamos nós a vida de uma criança que após nascer, logo após o nascimento, desencarnasse ou morresse? Nenhum conhecimento a teria adquirido. Então, quando nós olhamos para essa questão dos anjos criados completos e nós colocados para aprender e desenvolver, e essa criança que houvera morrido logo na sequência do seu nascimento, nada teria aprendido, não havia dado tempo. Então, aqui, a própria igreja vai defender a nulidade pela eternidade, ou seja, a alma da criança ficaria no nada, no nulo, porque ela não aprendeu nada? Ou então será que a alma consegue aprender
depois da morte, depois da vida atual? Será que a alma consegue aprender? Será que a alma progride? Porque se a igreja defende que a alma de uma criança progride, ela então vai contra as penas eternas, tão defendidas. E se ela progride, qualquer alma pode progredir. E se nós podemos progredir, podemos alcançar, então, a perfeição espiritual, podemos vencer os desafios, as dificuldades e nos purificar, nos tornarmos espíritos puros. E se assim o faz possível, por que Deus, então, haveria de ter criado seres como os anjos com os privilégios especiais? Simplesmente pela vontade de ser injusto? Porque se nós, espíritos, temos a capacidade de evoluir, por que não aproveitar nós mesmos para sermos esses mensageiros de Deus? E mais à frente, o concílio vai falar sobre Deus. E vai falar assim: e se a majestade dos reis, falando das majestades, né, dos reis, e se os reis ostentam seu brilhantismo pelo número de vassalos, oficiais e súditos, que haverá de mais próprio para nos dar ideia da majestade de Deus do que esse inumerável multidão de anjos que povoam o céu e a terra, mar e abismos, a dignidade dos que permanecem continuamente prostrados ou de pé ante seu trono? Aqui, o próprio concílio, defendido ao rebater o próprio Espiritismo, ele vai trazer a imagem que a igreja tem de Deus. Como se Deus fosse igual às majestades, fosse iguais aos reis, que ostenta então o brilhantismo. Que assim como os reis ostentam a quantidade de servos e súditos, Deus ostentaria a quantidade de anjos. Que é justamente através da quantidade de anjos que comprovaria o brilhantismo de Deus. E muito mais do que isso, que justamente aqueles que estavam prostrados aos pés de Deus mostraria quão superior Deus é. Estaria ele em um trono. E aqui já nos remetemos, então, o porquê de associar Deus ao julgamento, como sendo um ser que julga, como sendo muitas vezes a figura de um homem barbado, porque era assim que os reis eram. Muitas vezes, aquela barba comprida, sentado em um trono, mostrando a sua força através do seu exército. A igreja vai trazer esse Deus. E é por isso que nós temos tanta dificuldade de entender e olhar para Deus como sendo Deus, como sendo esse Pai amoroso. O que importa, na verdade, não é a quantidade de súditos que ele tem, mas sim a maneira como ele trata cada um, com amor, com justiça. Não é julgando, é ensinando. E nós, a todo momento, queremos, então, comparar Deus aos homens, reduzir as qualidades divinas aos defeitos humanos, querer que Deus seja pior do que os homens, para poder justificar os nossos erros, os nossos equívocos. E aí Kardec faz na refutação, trazendo, segundo o Espiritismo, a alma é independente do corpo. O corpo é apenas um invólucro temporário, ou seja, a alma ela não está ligada ao corpo, temporariamente ela está no invólucro do corpo. A vida espiritual é a verdadeira vida, e não a material. O corpo é apenas um instrumento em que nós adquirimos a fim de buscar conhecimento, de ultrapassar as dificuldades, de nos purificar, de trazer ali a necessidade de nos burilarmos, de colocarmos a teste. E que quando nós atingimos, então, um certo grau de evolução,
não mais necessário se faz habitarmos um corpo. Podemos buscar a nossa perfeição já em esfera espiritual. O progresso da alma se faz justamente na vida espiritual, após uma determinada condição, após determinada pureza que nós alcançamos, entendimento. É uma visão diferente. Totalmente diferente. E aí Kardec vai entrar justamente num item final, no item 3, onde ele vai trazer a definição de anjos, segundo o Espiritismo. Nós vimos a definição pela Igreja. Kardec vai confrontar algumas informações da própria Igreja em relação à coerência na informação. E aí agora ele vai trazer justamente o que representa os anjos segundo o Espiritismo. São movimentos sutis, são diferenças sutis, mas que fazem toda a diferença no nosso entendimento, na nossa compreensão, e nos trazem a leveza da vida, o amor de Deus. Kardec começa com uma pergunta: existem seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos? Existem seres que trazem as mesmas características dos anjos? Ele vai dizer que sim, mas explica qual é a natureza e qual é a origem dos anjos. Ele vai trazer lá na questão 115 do Livro dos Espíritos que somos todos nós criados simples e ignorantes, mas todos trazem capacidade para evoluir. Não somos nós privilegiados, nem somos nós perseguidos, pelo contrário. Cada um busca, pelo próprio juízo, aquilo que acha de bom, aquilo que traz como sendo o bom e o mal, o bem e o mal. Cabe a cada um essa construção. Não é Deus que traz como privilégio. Então nós podemos trazer, nós podemos sim ter as qualidades dos anjos, desde que nós busquemos essa transformação dentro do discernimento do que é o bem, do que é o mal. E que justamente pela falta de experiência que nós ainda cometemos erro. Mas que conforme vamos aprendendo, vamos vivenciando, nós vamos sabendo ali como evitar esses erros. Pouco a pouco vamos aprendendo e evitamos esses erros. Muito mais do que isso, aprendemos que quanto mais nos afastamos da lei de Deus, menos evoluímos. E quanto mais próximos da lei de Deus, das leis naturais, mais fácil será a nossa evolução. Que é justamente quando nós nos libertamos das imperfeições que trazemos no espírito, porque a imperfeição não é do corpo. Quanto mais nos libertamos das imperfeições, mais nos aproximamos de ser espíritos puros, no entendimento que nós temos de anjos. E durante esse período, até chegarmos a essa escala angelical de perfeição, experimentamos nós uma felicidade relativa, ou seja, não é da verdadeira felicidade, mas que somente através do trabalho nós vamos encontrar a verdadeira chave que nos permite progredir. E muito mais do que isso, a doutrina espírita nos mostra que Deus não está ocioso e continua criando sempre. Mas isso não é a doutrina espírita que nos traz. É o próprio Mestre. Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 5, ele vai dizer: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Se Deus trabalha até hoje, quer dizer que ele continua criando seres. E alguns pontos ele já nos deixa muito claro. A Terra não é o único mundo que existe. Existem outros mundos que abrigam outros espíritos. A Terra, muito longe do que nós imaginamos, não é o primeiro mundo e nem é o mais avançado. Existem outros mundos
com espíritos mais avançados, criados no passado, em tempos incalculáveis, que com o tempo, com a reencarnação, vieram progredindo, melhorando, e pelo nosso entendimento em relação à perfeição, nós os classificamos como sendo os anjos existentes. Mas, na verdade, são espíritos que já passaram pelas mesmas condições, pelos mesmos desafios que nós temos passado. Quando olhamos por esse lado, os seres que nós chamamos de anjos, de arcanjos, de serafins, são o que nós chamamos de espíritos puros, que já estão no mais alto grau da escala evolutiva, que já trazem toda a sua perfeição. A doutrina espírita traz isso, mas traz que depende de esforço, de passar pela escala, progredir, depende de cada um. E como nós já falamos no começo, existe sim a ideia de anjos, que trazem apenas a perfeição moral. Mas, no entanto, a definição de anjo está vinculada a tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que nos remete ao bem. E para trazermos uma compreensão melhor, vou buscar lá no Livro dos Espíritos, na questão 128 do Livro dos Espíritos, onde Kardec vai perguntar: os seres que chamamos de anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria diferente dos outros espíritos? Então, os anjos formam uma categoria diferente de nós, dos outros espíritos? A resposta dos espíritos são não. São os mesmos espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem toda a perfeição. Kardec continua: os anjos percorreram todos os graus da escala? Então quer dizer que os anjos passaram por todas as escalas, por todo o processo evolutivo, desde a criação dos simples e ignorantes até chegar à perfeição? E a resposta é a seguinte: percorreram todos os graus, mas de modo que havemos dito, uns aceitando sem murmurar as suas missões, chegaram mais depressa, outros gastaram mais tempo até achar a perfeição, até chegar à perfeição. Então, cada espírito tem o seu tempo. Uns aceitam os desígnios do alto e vão sem murmurar, sem reclamar, compreendendo que é o caminho, o trabalho, que é justamente o trabalho, a chave do progresso. Outros demoram mais tempo, passam por sofrimentos maiores, por desilusões, mas também chegam, porque a perfeição é justamente o caminho, ou seja, o destino de cada espírito, a perfeição. Então veja que Kardec, através da colocação dos espíritos, nos leva no extremo da igreja. A igreja vai dizer que o espírito, o seu objetivo é justamente o corpo. E a doutrina espírita vai nos dizer que o nosso objetivo, o lugar que nós temos que buscar e alcançar, é justamente a perfeição. Somos espíritos em busca da perfeição. E na questão 130, ainda do Livro dos Espíritos, Kardec vai colocar: mas sabendo que é equivocado, então, imaginarmos seres criados perfeitos e superiores, como se explica essa crença na tradição de quase todos os povos? Quase todos os povos trazem os anjos como sendo seres criados perfeitos, que já vieram criados perfeitos. Kardec vai colocar: por que é então, se nós sabemos que é errado, que não foram criados perfeitos, da onde vem essa crença? E os espíritos vão responder: fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade, e que muito tempo antes dele já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim,
desde todos os tempos. Então, aqui, na questão 130, ele confirma aquilo que nós falamos há pouco. O mundo que nós estamos não é o mais avançado. Outros foram criados no passado e outros espíritos que já vivem por muito mais tempo, já alcançaram então esse grau supremo. E como nós chegamos agora, quando nós olhamos para eles, nós imaginamos que são anjos. Mas na verdade não. São igual a nós, mas já caminharam mais tempo. Paulo vai nos dizer justamente que estamos nós rodeados de grande nuvem de testemunha e que um dia deixaremos nós esse embaraço. A nos falar que estamos nós rodeados de espíritos, progredindo, trabalhando, buscando um entendimento melhor e que um dia deixaremos nós esses embaraços e alcançaremos outras esferas. Veja que o próprio Evangelho vai nos trazendo olhares diferentes. O que nos falta mesmo é fazer o bem possível, trabalhar no bem, associar-nos à luta diária, buscarmos a nossa transformação. Podemos ser anjos. Todos nós podemos nos transformar em anjos. Porque justamente o bem que nós fazemos é a luz que se expande no nosso caminho. É a luz que chega ao outro, que clareia as ruas por onde passamos. Rua do esplendor que nos leva a Deus. O bem que nós fazemos é justamente aquele que Jesus nos fala, nos colocando no lugar do outro, compreendendo se estamos no caminho correto. Porque é indispensável olharmos para o Espírito e não compreendermos a sua necessidade de evolução. Que é preciso aprender nas grandes tarefas a humildade, para que possamos mais à frente aceitarmos com humildade as tarefas que serão dadas por Deus. Estamos nós em experimento, estamos nós em desenvolvimento. Deus não está inativo, como imaginamos, como defendido por tantas religiões, por tantas crenças. Deus não está inativo. Deus continua trabalhando. Deus continua operando, assim como Jesus. Às vezes olhamos para o Mestre, imaginamos que ele veio nos dar uma lição e acabou. Mas ele continua trabalhando. E muito mais do que isso, eles contam com o nosso avanço. Eles contam com uma legião de assistentes, a fim de que se preparem para cumprir os desígnios do universo, os desígnios que Deus tem a nos dar. Mas nós só alcançaremos isso quando chegarmos, então, na qualidade de anjos. Todos nós somos filhos de Deus, mas antes de sermos filhos de Deus, somos frutos das nossas obras. E é justamente assim que Deus se mostra bom, se mostra justo. Aqui trazemos a definição da verdadeira justiça de Deus. Chegamos ao fim. Espero que tenhamos compreendido um pouco as diferenças que nos trazem do conhecimento da igreja para dentro da doutrina espírita. Não é que não exista anjos, é que a visão como a igreja coloca nos anjos rebaixa a Deus, não traz as qualidades de Deus, coloca Deus na condição humana, na condição de erro, de equívoco que nós temos. Não é Deus na sua justiça e no seu amor. Kardec, ao comparar e trazer a refutação, e no final trazer a visão da doutrina sobre os anjos, ele nos abre o horizonte, nos abre o coração e nos enche de esperança a buscarmos essa transformação dentro de nós. E como falamos de anjos, hoje, na semana que vem, nós vamos falar sobre os demônios. A origem da crença nos demônios, os demônios segundo a própria igreja. O que a igreja fala dos demônios? De onde surgiu o termo, a palavra? E Kardec fecha mais uma vez, trazendo a definição sobre os demônios, segundo o Espiritismo.
Agradeço a presença de todos vocês, que possamos ter uma semana abençoada, iluminada, e que possamos trazer essa clareza no pensamento, que possamos trazer a justiça e a razão sempre que nós olharmos uma informação, sempre que nós olharmos para as nossas bases, pois é justamente a base e a crença que nós vamos criando pela razão que nos fortalecerá pela vida eterna. Muito obrigado. Fiquem com Deus.